Oi, gente, eu sou a Giovana, do PET Química, do Instituto de Química de São Carlos da USP, e hoje, juntamente com o Túlio, nós vamos apresentar o nono episódio do Fala PET, que o tema vai ser poluição hídrica. E hoje, para isso, a gente está com dois convidados muito especiais aqui. O primeiro deles é a professora doutora Eni Vieira, que fez seus pós-doutorado no Water Research Institute, no Canadá, e hoje trabalha na área de química analítica com a análise de efluentes de poluentes de água e também com a análise de pesticidas em amostras de tecidos de abelhas nativas, de mel, de pólen e de polpa e flor de morango. Se a professora quiser falar um pouco mais sobre sua trajetória e o trabalho que ela faz atualmente. Bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite, é um prazer, né, trabalhar, poder conversar com vocês um pouco, trazer um pouco da minha experiência, né, já de muitos anos na parte ambiental. Eu nasci, fui criada em sítio, né, e assim, amante da natureza e cuidando da natureza, né? Então, eu tenho assim esse elo desde criança com a natureza. E a minha oportunidade no instituto foi fazer o meu mestrado, doutorado, sempre visando a parte ambiental e meu pós-doutorado também, né? Então, hoje tive uma grande experiência com os cuidados que tem o Canadá com a água e tudo que circula, questão de poluição, né? Os cuidados. Então, eu tenho assim experiência, assim, já trabalhei bastante assim com análise de água, né, questão de poluição nas águas e também com a questão hoje que eu trabalho com as abelhas, que também tem essa relação, pode ter, né, que as abelhas também usam da água para beber, né, então se tem uma contaminação, é claro que elas podem estar contaminadas, né, e ainda continuo tenho um projeto também, que eu de participação de projeto também com a questão de contaminação de água, né, das águas superficiais. Então, esse é basicamente o que eu faço, né, eu já fiz, e no decorrer da nossa conversa eu vou trazer algumas experiências, algumas coisas que podem enriquecer aí a fala e as informações para vocês. Que legal, muito obrigado, viu? A gente também está aqui com a Amanda Duin Ferreira, que é doutora em Solos e Nutrição de Plantas pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na Universidade de São Paulo. E a ênfase do estudo dela tratou muito sobre o tratamento de poluentes pela bioacumulação de ferro em raízes de plantas nativas. Se você quiser se apresentar um pouco também, falar um pouco de você e contar um pouco sobre esse trabalho muito interessante que você faz. Oi, bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu fiz no meu doutorado. Eu formei no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, né? Fiz minha graduação em agronomia lá, meu mestrado também lá em agricultura tropical. E apesar de eu estar numa escola de agronomia, sempre tive essa pegada mais ambiental, sempre estive muito inserida em pesquisas que tratam de áreas úmidas, então é bem diferente da pesquisa agronômica que geralmente é feita, né? Então sempre tive ali em contato com a água por conta disso, de estar nesses solos úmidos, tanto os solos costeiros quanto áreas úmidas dentro da costa, né? Então, esse trabalho de doutorado que eu fiz junto com o professor Tiago Osório Ferreira na Exalc, no Departamento de Ciências do Solo, ele começou lá em 2015, quando o grupo começou a pesquisar o estuário do Rio Doce após o desastre de Mariana. E uma das coisas que o grupo, né, eu ainda não estava no doutorado nessa época, mas que o grupo viu foi a vegetação. Ela mudou. Algumas ilhas que não eram vegetadas antes, elas começaram a ser vegetadas por uma espécie que é nativa da América do Sul, a taboa, mas que antes não colonizava essas ilhas. Então, com a chegada do rejeito do rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015, no estuário do Rio Doce, lá em Regência, no Espírito Santo, essas plantas começaram a aparecer. E aí, a partir com isso em mente, né, o professor Tiago e o grupo sempre quiseram
eles têm um background em fitorremediação, que é o uso de plantas para remediação, mas precisava de alguém para ir pesquisar essas plantas, avaliar o potencial de acúmulo nessas plantas e as implicações disso para a poluição hídrica. E aí eu cheguei em 2019 na Exalc para poder fazer meu doutorado e comecei a trabalhar com isso em 2019. Como não o estuário do Rio Doce, né? Com a Taboa, eu já trabalhava desde o meu mestrado numa área afetada por outros contaminantes, mas também relacionada com a poluição hídrica. E a gente tem resultados muito legais, não só para ferro, mas para manganês e outros elementos potencialmente tóxicos. E o objetivo da minha tese era bem amplo, né? A gente tentou identificar os riscos, avaliar o papel da sazonalidade, ou seja, de estações secas, estações úmidas, na disponibilidade de metais ali no solo, na água, como isso impactaria o ambiente de forma geral. A gente também trabalhou um pouco com saúde humana, porque eu também coletei alimentos que são produzidos pelos agricultores no estuário do Rio Doce, para avaliar se estava havendo a transferência desses elementos potencialmente tóxicos para os alimentos que eles produzem e consomem lá. E, por fim, a gente estudou estratégias de remediação, não só a fitorremediação, a biorremediação, utilizando micro-organismos, mas também a gente tentou melhorar e acelerar essas estratégias para dar uma resposta mais rápida. Certo, muito obrigado, viu? Agora, se for de agrado, a gente pode partir já para algumas perguntas que foram preparadas aqui para tratar sobre esses assuntos. Sim, claro. Pode sim. Então, gente, nós sabemos, né, que a poluição hídrica ela é um tema muito recorrente nos dias de hoje, não é nem um pouco atual. E a gente queria destacar um caso que tem acontecido, que foi a descarga de resíduos industriais no Tijuca Preto, que deságua no Rio Piracicaba e matou aproximadamente 3 toneladas de peixes na região urbana da cidade. Então, a gente queria saber quais vocês acham que deveriam ser as medidas públicas a serem tomadas e quais são os principais desafios dos cientistas e dos químicos num caso desse tipo. Bem, seja lá qual for, né? Pode ser que seja um resíduo que tenha uma alta carga orgânica, então vai diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido nesse lago, nesse rio, e com isso os peixes não resistem, eles vão à morte mesmo, porque tem que ter oxigênio, tem uma taxa de oxigênio de 7, pouca coisa miligramas por litro de oxigênio, né? Então, isso é um fato, né? Outro fato é substâncias que podem estar presentes nesse resíduo e que vieram a correr a morte desses peixes. Agora, a gente imagina essa descarga que matou os peixes por isso, pela contaminação com algumas substâncias ou pela falta de oxigênio. Imaginem toda a comunidade da biota aquática, né? O que isso pode ter acontecido? Porque a gente sabe, por exemplo, Tietê para quem conhece o estado que ele está. E ele vem vindo para o interior, quando ele chega em uma certa parte aqui do interior, próximo, até mais próximo de nós, ele está, vamos dizer, limpo, onde tem peixes, as pessoas vão lá pescar curvina e tudo mais, ele está adequado, né? Por que isso? Porque essa comunidade, essa biota aquática, vem fazendo a limpeza, né, desse degradando e tudo mais, essas substâncias, não é pela diluição somente, mas por isso, eles vêm fazendo. Por que quando tem uma carga muito grande de poluente, eles não conseguem trabalhar? Aí o que é que vai proliferar nesses ambientes? As bactérias anaeróbicas, por isso que elas eliminam o gás sulfeto e tem aquele cheiro de ovo podre e tudo mais. Não é só assim o cheiro do esgoto, mas sim a produção dessas substâncias que trazem esse mau cheiro que a gente conhece, para quem conhece do Tietê, né? Então, a gente imagina toda o que esse desastre pode ter
ocorrido naquela região, naquela área ali onde foi despejado, e isso vai indo de acordo com, não só, não é estagnado, né, porque é um rio, isso vai sendo levado a várias distâncias. E a gente tem que lembrar, nesse caso talvez, lembrar que mais para frente, às vezes esses rios servirão de captação para tratamento de água para abastecimento público. Né? Então a gente sabe, o esgoto de São Carlos é jogado aqui, mais para frente, outra cidade vai captar, ou o próprio São Carlos mesmo vai captar em algum rio mais para frente, que junta ali, e que isso, Ribeirão do Feijão e tudo mais, isso traz essa qualidade de água não aconselhável para o próprio uso. E lembrando que esses esgotos são, assim, tem muitas substâncias, muitas. Imaginem vocês quimioterápicos que são degradados rapidamente, mas eles transformam numa outra substância no esgoto. Os hormônios femininos e masculinos que são descartados, tanto contraceptivo como a reposição na idade mais adulta, ou naturalmente das pessoas que têm os hormônios que são eliminados, né, essa quantidade de hormônios, e tantos medicamentos, né, que tem. Então, isso por exemplo, eu estudei tem um tempo atrás, de ver peixes aqui no Rio do Mujolinho, né, que passa próximo do nosso campus, peixe hipossex, quer dizer, um sexo imposto. Por quê? Por causa das substâncias que ali tinham, né, hormônios, medicamentos que eles imitam chave fechadura. Então, isso vai trazer um grande desastre aí, né? Porque aqueles não vai haver reprodução. Isso a gente está falando de peixes, mas e outros organismos que essas substâncias podem afetar a reprodução desses organismos importantíssimos para a depuração, para a vida aquática, né? Então, a gente fala de um esgoto que, se não um tratamento, não vai eliminar 100%, mas elimina grande parte nos tratamentos de esgoto, né? E vocês são jovens aqui em São Carlos, não sabem que muito recentemente que tem a estação de tratamento de esgoto em São Carlos, foi na gestão do professor, que eu chamo de professor Newton Lima, né, que hoje é candidato, mas é ele que trouxe essa estação de tratamento para cá, que São Carlos, esse tamanho de cidade, esse poder econômico que tem em São Carlos, não tinha. Araraquara, eu trabalhava com análise de esgoto, indo para Araraquara coletar, né, tratamento antes e após o tratamento, né, para a gente verificar algumas substâncias. Então, é muito complexo, é bem complicado. A questão que é a pergunta sobre o despejo, o que se vai fazer, né? O que os cientistas devem fazer? Eu acho que a questão primeira é o poder público deve tomar as medidas cabíveis, porque isso não pode acontecer. Uma vez essa quantidade de rejeito líquido, né, sendo descartado de forma inadequada, sem tratamento, chegando a esse rio, não tem muito o que se fazer, porque existe o escoamento, ele vai embora, e quando nós temos a estiagem, né, pouca chuva, pior ainda que não tem o fator de diluição, que agrava muito mais a situação daquele local e de muito distante. Vamos imaginar, dependendo das substâncias contidas nesse rejeito, vai haver um grande dano por quilômetros e quilômetros, por volumes incalculável de água, que vai saber. E essas substâncias, elas podem estar dissolvidas na coluna d'água, podem estar as partículas, né, material particulado na água, e podem ser agregadas
na parte orgânica das áreas de remanso. O que é, vocês talvez não saibam, o que é uma área de remanso? É quando tem o rio, ele tem aquela curvinha, uma curva. Então, vai acumular certas substâncias e a troca nessa área de remanso, ela é pequena, porque tem uma parte que é o fluxo do rio, por exemplo. Ele tem aquele fluxo contínuo, mais uma parte vai para essa área de remanso e ele fica, né? Então, essas substâncias podem ser agregadas nesse material orgânico ali, né? E não ser escoada e ficarem ali sendo voltando para a coluna d'água continuamente, né? Por isso que às vezes não é só uma contaminação pontual. Pontual foi ali, aí foi embora, tal, foi contaminando. Mas essas áreas de remanso ou outras vão acumular até isso como um acúmulo. Isso vai ser dissolvido ou liberado para a água ali. Então, pode até se chamar de uma presença contínua desses contaminantes, porque ele vai ser liberado sempre, né? Continuamente, né? Então, como cientista, é só fazer, por exemplo, quem estava ali por perto, coletar essa água e fazer as análises, né, físicas e químicas, né, analíticas ali, tudo de determinação, todo esse material, e também coletar essa água e preservar ela de acordo, fazer testes bioquímicos ou testes microbiológicos, que é, por exemplo, a exposição de Daphnia nessa água, o que aconteceu, né? Houve um problema de reprodução, ela acumulou, o que aconteceu com as Daphnias, que normalmente são testes o pessoal da biologia faz, e a gente às vezes aproveita e faz isso também, verificar a influência dessas substâncias que ali contidas nessa parte da biota, que são as Daphnias, quirônomos e outros organismos que são da água, né? E os plânctons e tudo mais, e verificar essa parte, né? E também, se nessas áreas de remanso mais para frente, ou observar, por exemplo, a taboa, como a Amanda disse, e aí, de repente, analisar e ver o quanto que ela absorveu, água-pé, que ela absorve muito metais, né? Água-pé, né? Como os que a taboa também, né? Ela absorve ali, ela, vamos dizer, ela absorve e segura ali, né? Um benefício, né? Vai acumulando ali, depois você pode analisar. E outras plantas, macrófitas aquáticas e algas e tudo mais, que você pode estar coletando ali e analisando depois e mostrando. Então, o que aí o cientista faz? É fazer essas análises e mostrar, olha, está aqui, olha esse derramamento que ocorreu lá e tal tempo, e aí tem tanta substância. A dificuldade é que você abre isso, se você fazer um screening de todo isso, que você vai analisar por cromatografia as substâncias orgânicas, né? Fazer um screening. Às vezes não dá nem para quantificar de quantidade. Se é metais, vamos analisar aí outras coisas mais. Você pode, nem sempre o cientista vai conseguir, de uma forma real, de colocar, olha, tem tantas substâncias, essa e tal. Dada a complexidade que é ter esse rejeito, né? A menos que você realmente vá lá, tenta coletar esse rejeito logo nessa saída, né? Porque a gente sempre faz isso quando eu tenho que observar certas coisas num rio, eu preciso saber todo o entorno, o que tem, para que eu possa responder depois com as minhas análises, né? Na parte analítica. Tem uma plantação de tomate que usa muito agrotóxico. Então, qual que é a influência e tal, não sei o quê. Quando tem escoamento, quando tem a enxurrada, né, que chama o runoff, o que tem, né? O que isso vai trazendo para o rio.
e observar tudo, né? Residência, esgoto clandestino e etc. Então, o cientista precisa saber todo o entorno do que acontece. E somada a essa que foi colocada aqui como se fosse uma contaminação pontual, que passa a não ser à medida que ela chega no manancial, no rio, né? Mas acho que esse é o comentário, quer dizer, se a gente for comentar sobre isso, a gente passa, assim, grande parte do dia só falando sobre isso, que tem muito e muito mais coisa, né? Nossa, quanta coisa legal que a senhora conseguiu adicionar aqui. Agora, se a doutora quiser complementar também, continuar para a resposta da pergunta também. Eu, no caso? Isso. Ah, sim, desculpa. Eu recentemente defendi o doutorado, então aquela doutora falou assim, a doutora Eni. Ainda não incorporou, né, Amanda? Ainda estou incorporando aos poucos. Eu realmente não tive tempo de olhar o que aconteceu no Rio Piracicaba, né? Mas o que a professora Eni colocou foi bastante completo. A gente tem espécies de plantas que são bioindicadoras e espécies que são acumuladoras, né? As espécies que são acumuladoras, elas podem ser um grande auxílio na remediação, desde que a gente faça o manejo dessa planta, a gente precisa removê-la desse local e depois dar um destino adequado, seja um aterro, produção de biomassa, alguma coisa ali que não vá contaminar outro ambiente, ou plantas que são bioindicadoras, elas não têm a capacidade de viver com aquele contaminante, mas quando elas morrem nesse ambiente, você sabe que tem algum contaminante ali, então elas servem para isso, para bioindicar. Já as acumuladoras, não, elas vão acumular grande quantidade, elas têm mecanismos fisiológicos de conviver com aquela grande quantidade de metal, então, ou de poluente orgânico, então ela consegue continuar o ciclo de vida ali com aquele contaminante. E ela serve para remediação. Bioindicador não, ele morre, mas quando o bioindicador morre, quer dizer que tem algum problema, né? Alguma coisa errada. Então, essas plantas poderiam ajudar bastante. Em Piracicaba, a gente sabe que a gente tem várias usinas, né? Uma das substâncias que tem uma demanda bioquímica de oxigênio bem alta é a própria vinhaça. Então, eu não sei se foi isso que foi despejado no rio, mas isso poderia ser algo, um rejeito, um resíduo, né? Um resíduo que vai diminuir bastante a demanda bioquímica a quantidade de oxigênio na coluna de água, isso pode ter afetado a morte dos peixes, como a professora falou, pode ter sido isso ou pode ter sido uma contaminação, né, por alguma substância que foi tóxica aos peixes. Certinho então, viu? Muito obrigado. Então, agora abordando bastante desse tema aí de tratamento de recursos, a gente consegue ver alguns exemplos, como o rio Tamícia, no Reino Unido, que sofreu alguns tratamentos e investimentos para melhorar sua estrutura, assim como também o rio Jundiaí e o rio Sena, especialmente por causa das Olimpíadas e tudo mais. Então a gente gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre as novas tecnologias e métodos emergentes que vêm surgindo para esse tratamento desses recursos hídricos como forma de mitigar a Olha, poluição e a degradação. a questão, uma vez, com essa quantidade, no caso, vamos sempre tocando no Rio Tietê, né? Porque o Rio Tietê sempre o exemplo nosso vivo aqui próximo, né? Demanda-se muito dinheiro para se fazer, mas que tem como tem. Primeiro, não adianta só ir lá e limpar. Cada um de nós é responsável por tudo isso, né? Porque, vamos dizer, São Carlos. Tomei um Gatorade, jogo aqui, jogo ali e tal, não sei o quê. Isso de plásticos, né? Hoje eu tenho participado de congressos no exterior, todos os anos. A quantidade de microplástico, a quantidade de pesquisa de microplástico é imensa, né? Isso a gente não sabe nem o que vai acontecer depois, né? Mas sobre tecnologia de tratamento desses ali, primeiro recolher todo o esgoto. Por exemplo, São Carlos não recolhe todo o esgoto para ser tratado, né? Porque precisa ainda de colocar o sistema de captação do esgoto, porque o pessoal é esperto, vai ver um riozinho, já faz perto da minha casa, que é ali perto, eu passo por ali perto
da Praça do Cartódromo, tinha construindo um prédio, o cara já abrindo com os valetas lá, colocar uns tubos para jogar o esgoto no rio, ali, que naquele ali, o Rio do Monjolim. Daí eu falei, olha, você pode até fazer isso daí, mas que eu vou chamar a televisão aqui para ver o que você está fazendo, esse crime que você está fazendo, você vai. Aí abriu pelo lado da rua e colocou no esgoto correto, né? Então, cada um de nós deve ser fiscal nesse sentido, e cada um é responsável no sentido das cobranças e tudo mais. A questão da tecnologia, voltando aí, existem tratamentos, por exemplo, ali no caso, vamos voltar ao Tietê, que é uma coisa muito grande ali, a drenagem, né, de todo aquele fundo, uma contaminação muito grande, porque ali não é só esgoto sanitário, né, vindo das nossas casas e dos ambientes, bancos e lojas e tudo mais, shoppings e tal, que é o esgoto sanitário. A gente tem umas pessoas que chamam de doméstico, mas não é doméstico, porque não vem só das nossas casas, vem de lojas, fábricas e tudo mais, tem o sanitário. E os esgotos industriais, que são descartados de forma incorreta, como é esse caso primeiro aí, que vai ali, vamos dizer, todo para o Tietê. Então, há esses sedimentos, né, desse rio Tietê, para ser removido, já removeram uma época lá, coisa. É o que a Amanda disse, tem que ser removido e deve ser colocado, tem que ser colocado em aterros corretos, né, em aterros certificados, que são, que não está aqui o caso, mas aterros não é uma coisa assim tão simples de se fazer. Então, ele tem que ser certificado, tem que ser de forma correta, porque não existe, não tem como uma tecnologia de limpeza, de recolhimento desse sedimento e colocar em qualquer lugar. Se eu colocar em algum lugar, vai para as águas subterrâneas, né? Porque vai ser lixiviado, levado para as águas subterrâneas e também pode ser escoado de novo vindo para outros rios, ou aquele próprio, né? Então, não é só tirar daqui e pôr ali, é ter uma disposição correta desse rejeito. Enquanto a coluna d'água, né, vai ter dissolvido muita coisa ali também, que não, pelo volume, é uma coisa muito grande para se fazer. Por exemplo, como é que eu vou passar em colunas de troca iônica, vou fazer um exemplo, para retirar todo isso, ter uma água limpinha. O rio Thames aí foi limpo assim, não jogando mais e retirando todo o sedimento, aí a água vai indo, né? Ela, quer dizer, não eliminou daquela água que já foi, né? Porque é um fluxo dinâmico dos rios, aquela carga de orgânica ou inorgânica, etc., tal, que tem ali. Mas primeira coisa é não despejar mais. Ter recolhimento desse esgoto, todo o esgoto tratado e monitorar isso. É um trabalho, é uma demanda, assim, vontade e muito dinheiro, né? Se governos anteriores não tivessem desviado tanta verba, por exemplo, do Tietê, há muitos anos atrás, que era talvez uma população menor, outros menores, isso poderia ter sido colocado ali. Tietê era um ambiente que as pessoas nadavam, né? Era limpo. E então, com o crescimento da população e da industrialização, hoje ele é um rio morto, né? O Rio Pinheiros também, um pouco menos, mas também, então, rio morto. E a gente vê assim, essa poluição muito grande, e a gente não, parece que a gente está assim, o cientista, eu fico muito triste, porque parece que a gente não tem condições de fazer alguma coisa, né? Não está no poder, né? Então, o que é a ciência estar alertando através das análises, tudo mostrando, olha, está assim, vamos publicando isso, mostrando
mostrando assim de forma mais publicar que a gente é exigido publicar numa revista internacional de impacto alto lá, não vai atingir as pessoas do país, né, o poder público do país, mas essa cobrança nossa é assim, né? Mas o que a gente pode fazer sempre é divulgar isso, né? Que estado que está, o que pode ser feito, o que deve ser feito, né? O que pode ser feito, porque tem pessoas muito capacitadas, tanto na área da engenharia, quanto na área da química, da biologia, que sentando numa mesa tem ideias e tem saídas para isso, né? Mas uma vez chegado ao ponto que chegou, por exemplo, vocês vão ver assim, o Rio do Monjolinho, que tem muito esgoto clandestino, o Rio do Tijuco Preto também, esse que passa na frente da USP, né, que está até com alvenaria ali, né, depois ele junta com Monjolinho e Santa Maria Madalena, que vem lá para os lados lá meus, e aí o cheiro é horrível, né, quando você chega lá do lado do shopping para cá, quando você entra por ali e vai lá embaixo, que eu fui já várias vezes coletar a amostra, gente, é insuportável. Nessa época, então, muito pior, insuportável. Então, isso porque uma parte só é coletada para o tratamento, né? Então, precisa coletar tudo, precisa dar um destino correto, por exemplo, ali na estação de tratamento vai formar o lodo de tratamento, isso é extremamente nocivo, contaminado, né? Isso tem que dar um destino correto. Eu sei que aqui, pelo menos em prefeitos anteriores, isso era bem correto, bem colocado. Nesse atual eu desconheço porque deixaram de qualquer jeito. Então, não confio, eu não confio. Mas é isso. Uma vez acontecido esse fato, assim, pouco se tem que fazer. A menos são medidas bem drásticas de não deixar que o esgoto vá para o rio. Fazer uma drenagem, não adianta secar gelo. Fazer uma drenagem, recolher todo o sedimento, está sendo continuamente disposto nesse rio. Então, é mesmo isso, é como secar gelo. Então, a primeira medida tem que ser de não ser colocada, né? E questão das empresas também, multa. Eu tinha um ex-aluno nosso que trabalhava na CETESB, ele ia fiscalizar, então, ele parece que depois tinha que... então, abriam as comportas à noite, e assim, cheirava. Eu que morava uma época atrás, quando logo vim para São Carlos, que tinha um curtume, onde tem aqueles prédios, onde tem a Cardinale, aqui próximo de nós. Quando chegava à noite, o cheiro era horrível, morava bem próximo, porque abriam as comportas e jogavam, né? Então, essa fiscalização tem que ser, não é só durante o dia, tem que ser, à noite tem que ser denunciado isso para o poder público, para se tomar as providências, as devidas providências, né, quanto às indústrias, que aí já é uma repressão e fiscalizar, questão de que eles têm que tratar o esgoto industrial deles antes de ser descartado, que tem que ter uma qualidade X, tem que ter uma demanda química ou bioquímica de oxigênio correto, uma quantidade de material orgânico tem que estar dentro dos padrões da CETESB e por aí afora, né? E a nossa colaboração é nesse sentido, é alertar, é fazer pesquisa, é mostrar, é também colaborar com isso, e a minha briga é não usar copo plástico, não jogar por aí porque não é reciclável. A gente vai ver a ilha imensa de plástico que tem no Oceano Pacífico, que não se mede devido ao movimento da água. Então, é muito maior do que nós imaginamos, né? E a gente lembrar que os oceanos, os peixes e os animais que lá vivem estão acometidos de problemas
saúde. Por exemplo, uma pesquisa que eu fiz com a minha aluna de doutorado sobre a região costeira, de a ornitoca ter hipossex, então ela não vai reproduzir, ela não vai desenvolver também o seu papel ali naquele ambiente. Então a gente tem uma responsabilidade bastante grande em tudo que a gente faz. Se nós todos tomarmos certos cuidados e alertarmos, divulgarmos, a comunidade científica estar divulgando, nós estamos fazendo um benefício para a sociedade, né? Acho que é isso que eu gostaria de falar. Sim, sim, muito legal mesmo, viu? A doutora Amanda tem alguma coisa para incluir também? Já foi bastante completa de novo, né, a resposta da doutora Eni, mas uma coisa que uma estudante minha começou a estudar foram ilhas flutuantes, né, ela fez uma revisão de literatura, essas ilhas flutuantes, elas utilizam plantas, e aí você precisa de um material, macrófitas, né, você precisa de um material que tenha flutuabilidade para poder deixar a planta fazer essas ilhas, então você monta quadrados de plantas que vão, ali, através da ação das raízes, absorver, translocar e acumular esse contaminante na parte aérea da planta. Uma coisa muito interessante que eu acabei lembrando agora, né, que durante essa revisão dessa estudante que foi orientada por mim, ela viu os materiais que eles utilizam para poder fazer essa flutuação da planta, né? E utilizavam garrafas PETs, por exemplo, né, professora? Então, você tenta remediar num lugar e pode estar contaminando no outro com microplástico. Então, bastante interessante. Até quando a gente está trabalhando com a remediação, a gente tem que procurar materiais que estejam de acordo para a remediação, né? Uma outra coisa que eu lembrei quando a Amanda disse, você acabou de falar, Amanda? Sim, sim. Um aluno meu no Rio... como é que chama ali perto de Aparecida do Norte, aquela região lá, esqueci o nome do rio. Nossa, faz tempo que ele defendeu, outro dia até veio me visitar, trabalha hoje na CETESB. Nós fizemos tipo mesocosmos, né, colocar um tipo gradil, né, isso aí também tem um problema que as pessoas roubam, aí nós tivemos que pagar alguns ribeirinhos lá para poder vigiar e tudo mais, e colocando os peixes e depois analisando, né, ali nesse tipo mesocosmo. É um quadrado, né, um agradil ali, põe ali, e essa água continuamente aí. Nós também coletamos o material particulado e tudo mais para analisar isso daí, né. Ali por perto de... esqueci agora, depois eu lembro. Então, essas são pesquisas que a gente faz, né, mostrando que aquela água, porque uma vez você trazendo ela para o laboratório, dependendo do lugar, dependendo do que você vai fazer, você consegue mais ou menos retratar o ambiente. Mas se você faz igual que a Amanda disse com as plantas, nós fizemos com os peixes, você tem o estado real, porque aquele fluxo, a água aí contínua ali, né, fizemos em vários locais onde tinha despejo inadequado, né, clandestino, e a gente observou muitas variações, muitas complicações. Que aí a gente pode analisar o fígado do peixe, pode analisar o músculo e tudo mais, as guelras, né, para a gente fazer analisar e mostrar o quanto essa água está contaminada e prejudicial a esses organismos, né? A gente pode estar mostrando isso para a sociedade, tudo através da nossa pesquisa. Bom, gente, também a gente quer saber do ponto de vista da química ambiental, como as mudanças climáticas e a nossa população, elas têm contribuído para o desvio dos rios e para a poluição hídrica também. A gente também quer saber como que todos os problemas que a gente está tendo em 2024, dessas enchentes, das secas, como tudo isso também contribui para esse problema. A gente passaria aqui uma semana falando e não esgota, né? É uma coisa assim complicadíssima, né? Como vocês sabem, né? Muitas dessas queimadas são
não são acidentais, são provocadas, são criminosas. E o dano que isso traz para o ambiente, a gente é incalculável. Incalculável. Para o nosso ar, por exemplo. Começar por aí. Material particulado. A gente tem observado a quantidade de material particulado aí no nosso ambiente. Aquilo, outro dia eu tive olhar o sol estava amarelo, que negócio estranhésimo. Muito estranho. Tive até medo daquilo. Por quê? Esse material particulado fica aí no ambiente, nós estamos respirando, ele está vindo para os rios, contaminando a nossa água, prejudicando de forma que a gente nem sabe, ou até incalculável. Imaginam essas regiões do Amazonas, Pantanal e tudo mais. Imagino tudo que está ali. Nós, por exemplo, problemas gravíssimos de saúde a curto prazo, que é problemas pulmonares, que estamos tendo aqui. A gente tem visto os mais idosos, as crianças, adultos também. E muitos outros tipos de doenças que vêm aí. Então, o ar fica poluído e o que está no ar vai vir para a água. Quando ocorrem essas queimas, o desequilíbrio é imensurável. A formação de HPAs, que é como se fosse uma destilação seca. Então, essa destilação seca é a formação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Aí eu vou falar alguns aqui, talvez até todos. Benzoapireno, naftaleno, antraceno, acetaftaleno, fluoreno, fluorantreno, pireno, fluoroaceteno, benzoapireno, criseno, benzoa-H, antraceno, e aí, todos os enos da vida. Então, eu falei alguns aqui, nem sei todos, né? Além das benzidinas e furanos. O que essas substâncias podem causar a médio, talvez, e longo prazo, e nós todos aqui, vamos dizer, no nosso Brasil, né? Câncer, gente. Câncer. Nós respirando esse material particulado, essa fumaça, nós podemos ter câncer. Todas essas substâncias são extremamente cancerígenas. Todas elas. Perigosíssimas, perigosíssimas. Muito perigosas. Isso ocorre um desequilíbrio imenso no nosso planeta, vamos dizer, porque isso aqui queimou aqui no Brasil, vai para a América Latina, isso vai dissipando, isso vai indo para as correntes marítimas e por aí todo, e vai sendo dissipado. Sem contar que aqui acaba, às vezes, se tem uma corrente mais fria, forma um balão aqui, né, cercado com correntes mais frias, então cerca, isso tudo fica aqui, então não dissipa, mas isso pode ir dissipando. É de uma gravidade que não tem tamanho. Esse material particulado em contato com a água vai contaminar peixes, os ribeirinhos, nós mesmos vamos nos alimentar de peixe, nós estamos tendo a bioacumulação, né, desse material, os peixes que vão estar na coluna d'água vão estar em contato com essas substâncias nesse material particulado, nessas cinzas mesmo, não é nem tanto material particulado, é material macro, né, ali, que é cinza de grande porte ali que tem, mas passa a se tornar um material particulado, porque macerado ele fica fininho. Então, nós estamos em contato com isso, o ser humano hoje aqui no nosso Brasil está em contato com tudo isso. Nós vamos tomar essa água, vai passar por tratamento específico e tudo mais, e vem essa água para cozinhar e tudo mais,
se não tem um filtro que seja capaz de eliminar substâncias orgânicas, não é só inorgânico, orgânicas, nós vamos tomar essas substâncias, porque esse tratamento ele não vai eliminar tudo, se forem substâncias solúveis, bastante solúveis, nós vamos tomar essas substâncias também, alimentar, contaminação de alimento e tudo mais. Então, não tem jeito de sair, a gente não tem uma bolha para a gente ficar, né? Então, nós somos produtos disso tudo, né? Irresponsáveis, porque a toda vez que alguém quer uma ação criminosa, toda a população está exposta através dos recursos hídricos, que é gravíssimo, o solo, que a Amanda depois pode até comentar sobre o solo, que vai ser, essas substâncias vão ser lixiviadas para as águas subterrâneas, como vocês sabem, grande parte, ou quase perto de 100% da água de Ribeirão Preto é água de poço, né, água de reservas do Guarani, mas não está isento dessas substâncias, porque isso vai chovendo, isso vai lixiviando, se não tem uma camada de material orgânico do solo que seja uma barreira, ele vai indo e eles também vão tomar essa água contaminada. E que dirá a nós, né, que tomamos água de tratamento, água superficial. Então, é gravíssimo, é de uma irresponsabilidade imensa essa atitude das pessoas, que essas que estão presas possam ser punidas, porque para servir de exemplo, para coibir esse tipo de ação, né? Claro, está a seca, o desmatamento é tão grande, se pensa só no agro, se pensa só em tudo isso, sem uma consciência. A conta chega, gente. Não tem como. A conta chega através da seca. Desmatamento, nós que tínhamos uma reserva invejável para o mundo, já não temos mais, porque o desmatamento da Amazônia é imenso, queimadas na Amazônia imensas, lá rios secando, onde que já falou que a Amazônia tem rios secando? Como isso? Como assim? Então, a ganância e tomando conta do país. E fazendo isso, o que isso vai acontecer economicamente? É uma coisa imensa também, porque tudo vai ficar mais caro. Para produzir alimento vai ficar mais caro, os animais, a nossa saúde. Imaginem, o cara vai precisar faltar do trabalho porque está doente, com problema respiratório e tal. Isso tem um custo para o governo. É um custo para o governo, mas é custo para nós, que somos nós que pagamos. Então, é uma coisa que vai ser uma progressão geométrica, de tão grande que é isso, que a gente está observando e discutindo e conversando sobre essas queimadas, e que vem em tudo da nossa casa, tudo, né? Por mais fechado que tenhamos as nossas casas, não tem. A poeira, ela passa por orifícios que a gente que nós não temos uma estrutura adequada, né? Como tem em outros países de clima temperado, por causa do frio. Então, nós estamos expostos aí dioturnamente a essas substâncias. Então, o que eu disse, passaríamos aqui semanas numa mesa redonda discutindo, colocando fatos, colocando coisas, conhecimento, né, que a gente tem. Contando um fato de um ex-aluno nosso, que alguns bons anos atrás, aí, ele fez uma análise de água de uns riachinhos aqui próximo a São Carlos, onde tinha queimada de cana aqui para o lado de Ibaté. Então, se queimava muito cana aqui, que nós vivíamos convivendo com essa fuligem o tempo inteiro. Foi proibido, graças a Deus, né? E aí ele coletou a água, sedimento desses locais,
vocês vissem a quantidade de benzoapireno, antraceno, fenantreno e tudo mais que tinha nessa água era imensa. Você vê, uma coisinha pequena, vamos dizer que cana de açúcar ali pouca, ali tudo mais, embora ele tenha ali e tal, mas era localizado, né? Embora isso vai ser distribuído para toda a região, devido ao vento e tudo mais, e aqui venta demais, mas imagine hoje o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa região e outras regiões por aí. Agora, a questão das enchentes no Rio Grande do Sul também é desequilíbrio ambiental, é desequilíbrio muito grande, né? Então, destrói-se as matas, porque elas têm esse controle de chuva e tudo mais, são as matas que fazem, né? Esse controle de umidade. Eu sei, assim, pouco disso, tem pessoas, principalmente o Artacho, né, que tem conhecimento grande, o Saldiva nessa área e tudo mais, embora seja médico, mas trabalha bastante nisso aí, e outros profissionais dessa área de geotecnia aqui da nossa universidade, de outros locais, que tem bastante conhecimento, né, sobre essas regiões. Então, o desmatamento, faz uma estrada aqui, faz não sei o que ali, vai desequilibrando as serras, esses morros, a construção inadequada nos morros, e isso não permite que a água seja percolada no coluna do solo devidamente, porque tirou-se o suporte, né, que é a questão das matas, e só pensou na produção de alimentos, né? Eu acho que precisa-se ter uma produção de alimentos mais eficiente em menos área, em menor área, no caso das enchentes. Mas isso também tem um desequilíbrio também atmosférico, né? Então, isso, você juntar pessoas especialistas em toda, que eu disse, né? Podemos estar conversando muitos dias aqui sobre esse desequilíbrio. Então, desloca para um lado porque está desequilibrado outros. Sem contar que a gente vê que Europa e outros países mais não tem mata, né? Então, você anda na Espanha, você anda quilômetros, quilômetros, quilômetros de trem, você está olhando, não tem mata. Então, o Brasil é que tem a Mata Atlântica ameaçada por condomínios, etc. A Amazônia ameaçada por grandes latifundiários, desmatamento e tudo mais. Então, chega uma hora que a natureza responde. A conta chega, não tem jeito. E chega de forma violenta, né? Que são enchentes, são desequilíbrios enormes, né? Muito grandes, e tudo culpa do ser humano. Nós somos os grandes atores nessa catástrofe que está acontecendo. Ou nós tomamos as devidas providências, como todos os seres humanos, ou vai chegar um momento que o planeta, né, a vida vai ser insustentável nesse planeta, né? Isso que eu tinha que falar. Então, só para complementar o que a professora colocou, né? No caso do estuário do Rio Doce, a gente viu que tem uma mudança sazonal muito grande no padrão. Como a professora comentou, o solo ele pode ser impactado, mas ele também é um grande controlador da disponibilidade de elementos potencialmente tóxicos para a água, porque os processos que acontecem ali no solo, as reações químicas que acontecem ali no solo, elas vão permitir a adsorção, a coprecipitação com a fase mineral, com a fase orgânica, ou não, a liberação desses elementos potencialmente tóxicos para a água. E a gente publicou esse ano, numa revista até de alto impacto, um trabalho muito interessante sobre como essas mudanças sazonais afetam a disponibilidade de elementos potencialmente tóxicos no estuário do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem de Fundão. A gente tinha a hipótese que a contaminação seria maior no período de chuvas, porque a quantidade de material que chega, né, esse rejeito ele foi depositado ao longo de toda a bacia do Rio Doce, que comporta ali desde o estado de Minas Gerais até o estado do Espírito Santo, e a cada estação chuvosa a gente vinha percebendo que o perfil do solo, né, o solo, as ilhas, elas ficavam mais altas, né, mais material era adicionado
E esse material vem misturando o sedimento original da bacia com o rejeito. Então, a cada estação úmida chega mais rejeito no estuário do Rio Doce. E a gente tinha então essa ideia de que, então, beleza, durante a estação úmida chegaria mais material, chegaria mais rejeito, então seriam os elementos potencialmente tóxicos seriam mais aportados nessa época, então seria uma época de maior risco. E o que a gente viu é que não, apesar de a gente ter um grande aporte de material misturando ali sedimento com rejeito durante a estação úmida, o que acontece é que durante a estação úmida, eles chegam num mineral que é o óxido de ferro. A estação úmida, né, a gente tem mais água no solo, menos oxigênio. Nesse momento que a gente tem menos oxigênio, os micro-organismos vão utilizar outros aceptores de elétrons para fazer a oxidação da matéria orgânica. Então, durante esse processo, como não tem oxigênio, vão ser os óxidos de ferro, que são os principais constituintes do rejeito, que vão ser utilizados, e durante esse processo, o óxido de ferro, ele é dissolvido, e aí, tanto o ferro quanto os outros elementos que são associados a esse mineral são liberados para a coluna d'água. Aí vai ter contaminação de peixes, vai ter a contaminação das plantas que estão lá. Então a gente imaginou que durante a estação úmida isso aconteceria. Só que durante a estação úmida, a gente, apesar de a gente ter esse processo acontecendo, chega muito material, chega muito rejeito. O que acontece é que durante a estação mais seca, o solo está sempre molhado ali, né? Porque a gente tem o efeito das marés, então a condição do solo nunca vai ser 100% seca, vai estar ali sempre na faixa que a gente chama do subóxico, não é totalmente anóxico, não é nessa faixa, né, de potencial redox que é completamente anóxico, é subóxico, então ali a gente tem certas porções do solo, principalmente dentro de microporos, microagregados, a gente vai ter condições redutoras para os óxidos de ferro, então esses óxidos de ferro vão ser reduzidos, vão ser liberados também na época seca. Então esses eventos, a gente mostrou isso, né, que durante a época úmida a gente tem um aporte muito grande de rejeitos que chegam no estuário, e com eventos climáticos extremos a gente pode ter enxurradas muito grandes e cheias muito grandes no Rio Doce, que vão depositar muito material, e esse material está misturado ali o sedimento original com o rejeito da mineração que foi depositado na bacia. Só que durante a época seca, as condições elas não são tão secas assim para ter um ambiente completamente óxico. A presença de plantas aportando carbono, a influência da maré subindo e descendo ali o nível de água no solo. Então, tudo isso vai fazer com que a deposição aconteça durante a época úmida, mas a liberação dos elementos potencialmente tóxicos seja feita durante ali a estação seca, da estação seca para a estação úmida. Então, é uma bomba relógio que é reativada a cada estação úmida, e com esses eventos climáticos extremos a gente pode ter mais material sendo carreado e sendo depositado lá no estuário. Muito Certo, obrigada, muito gente. legal saber do que vocês falaram, saber um pouquinho mais sobre o que vocês estudaram. E tudo isso sobre tratamento de recursos hídricos. Foi uma honra ter vocês duas como convidadas e tudo mais. Eu só tenho uma dúvida. Dá tempo ainda de eu fazer uma consideração? É o Rio Claro. Paraíba do Sul, que meu aluno fez o estudo com os Ah, sim. peixes. E outra coisa, a Amanda tem colocado assim para biorremediação, colocar micro-organismos, né? No caso de metais, o micro-organismo não vai degradar o metal, né? O micro-organismo vai degradar a matéria orgânica que vai absorver o metal ali, quer dizer, ele passa a não ser livre e passa a ser, vamos dizer, está ali guardadinho, está absorvido na matéria orgânica e não biodisponível, né? Então, é só essa coisa. Agora, quanto a outros contaminantes, por exemplo, tem micro-organismos que eles vão trabalhar na degradação, por exemplo, de hormônios, de fármacos e tudo mais, que são moléculas orgânicas, né? Isso é bem longo para a gente falar, né, Amanda? Muito rico de detalhes. Os micro-organismos, no caso de metais, né, além da bioabsorção, que foi o processo que a professora falou, que eles vão remover temporariamente ali na parede celular os metais que vão ficar ligados ali, é como se fosse uma estrutura de saco. Além disso, eles também podem induzir, por exemplo, precipitação de alguns minerais, né?
Então, na minha tese, a gente fez essa precipitação de pirita induzida por micro-organismos que fariam os processos biogeoquímicos que envolvem a formação da pirita. Então, ou os micro-organismos eles podem auxiliar a planta, né, no crescimento da planta, e aí a planta vai absorver mais porque ela tem um micro-organismo que é promotor de crescimento. Então, são vários processos que os micro-organismos podem atuar, não diretamente, metal ele não é degradado, né, mas ele pode auxiliar em outros processos que vão diminuir a disponibilidade. Depois eu quero ler esse trabalho seu, viu, Amanda? Mando sim para a senhora. Obrigada, viu? Nada. Bom, gente, eu acho que a gente vai ter que encerrar, o nosso tempo está acabando, mas foi uma honra ter vocês duas aqui. Eu acho que são duas cientistas incríveis, que contribuíram demais para o nosso projeto, para o tema. Foi muito legal entrevistar vocês duas. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouco, né? É que tem muita coisa, né? Então a gente faz um resumo, assim, das coisas. Eu que agradeço também a oportunidade, obrigada pelo convite. Não, eu agradeço a vocês por falarem tudo isso sobre o trabalho muito bonito que vocês fazem hoje em dia, né? Principalmente com esses problemas climáticos e tudo mais. E com certeza vai ser uma coisa que vai agregar todo mundo que vai parar um pouquinho para ouvir aqui. Tomara que tenha sido útil, né? Legal. Obrigada. Muito obrigada. E parabéns a vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem no PET, viu? Eu sou a pessoa mais orgulhosa desde a criação do PET, de todo o trabalho que vocês fazem. Nossa, tenho um orgulho imenso por esse trabalho. Muito bom. Muito obrigado. Bom, parabéns. Obrigada, Nê. Obrigada.